Mateus capítulo 6. Ainda no Sermão do Monte. Nós lemos no versículo 5, Mateus capítulo 6, versículo 5, diz assim: quando orares, não sejas como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e as esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora a teu Pai que está em secreto, e teu Pai que vê em secreto te recompensará publicamente. Então, na semana passada nós já meditamos nesse capítulo e vemos que a mesma coisa que Jesus aplica aqui à oração, ele aplica a questão das ofertas, das esmolas, como também em seguida ao jejum. Nós entendemos que o foco dessas coisas está em Deus e não em nós. Não fazermos nenhuma dessas coisas e outras tantas visando a glória dos homens, ou a glória pessoal, a glória própria, mas sim em que nós façamos as coisas voltados para Deus e visando glorificar a Deus, honrar a Deus somente. Mas Jesus deu aqui um espaço nessa pregação, um espaço especial à questão da oração. Então, na semana passada nós reservamos essa parte para uma melhor reflexão em outra ocasião, e essa outra ocasião é hoje. Porque Jesus passou a ensinar aos seus discípulos como eles deveriam orar. Ele não só disse, como das outras vezes, ou relacionado aos outros assuntos, olha, não façam isso para buscar a glória de Deus, ou não façam isso para buscar a própria glória, mas sim a glória de Deus. Guardem-se de fazer isso publicamente, para alcançar o reconhecimento, o galardão, a recompensa dos homens. Mas se preocupe sim em que você faça as coisas para glorificar a Deus, e assim Ele vai te recompensar, Ele vai te galardoar. Isso é o que interessa para nós. A recompensa dos homens não vale nada para nós. O que importa é a recompensa de Deus. Se nós tomarmos isso, por exemplo, para coisas que nós praticamos no nosso culto, seja para os cânticos, o louvor, seja a pregação, que adianta se as pessoas nos aplaudirem, se as pessoas derem tapinha nas nossas costas, se saírem dizendo, olha, foi o melhor solo, o melhor coral que eu já ouvi, que voz linda, maravilhosa tem essa pessoa, esse irmão. Ou se ele sair dizendo, olha, foi uma grande pregação, você é o melhor pregador que eu já ouvi, mas se isso não agradar a Deus, que adianta? Que adianta ter toda a glória dos homens, dos irmãos, ou até mesmo dos ímpios? Muitos crentes, ou pelo menos consideramos que sejam crentes, estão equivocadamente fazendo aquilo que os fariseus faziam, buscando a glória e a recompensa dos homens. Irmãos, nós não estamos nesse mundo aqui para isso, e muito menos na igreja de Jesus Cristo para isso. Nós devemos fazer tudo aguardando simplesmente a recompensa de Deus, daquele que vê, que conhece o nosso coração e que realmente nos recompensa da maneira correta. E no que diz respeito à oração, nós sabemos que esse é um privilégio do cristão.
E é exatamente por isso que Jesus reserva um espaço aqui na sua pregação para detalhar mais a respeito dela. Então ele não só disse, não façam isso da maneira errada, mas ele mostrou como fazer da maneira correta. Ele deu aqui um exemplo. Versículo 6, que nós lemos, ele diz: mas tu, quando orares, entra no teu aposento, não como os hipócritas que se colocam de pé para fazer isso nas esquinas das ruas, nas sinagogas, para se mostrar publicamente que ele está orando, mas vai lá e na intimidade da sua comunhão com o teu Pai, vai e derrama suas súplicas a Ele. Ninguém precisa ver, ninguém precisa saber, nem o quanto tempo você leva orando, nem quantas vezes você ora. O que interessa é o tempo que você passa com o teu Pai. E isso só importa para você e para Ele. Que é evidente que Deus se agrada disso. Que nós queiramos estar com Ele, que nós queiramos conversar com Ele. Então, indo àquilo que Jesus ensinou, ele diz também no versículo 7, ainda falando sobre como orar, ele diz: e orando, não useis de vãs repetições como os gentios, que pensam que por muito falarem, serão ouvidos. O que Jesus vai ensinar aqui, esse modelo de oração, é o chamado Pai Nosso, porque ele começa assim: Pai Nosso. Então foi denominado, tem alguns outros nomes dados, né, no meio cristão, mas esse é o nome tradicional, mais tradicional, o Pai Nosso. E se transformou dentro do catolicismo em uma reza, uma repetição. É dado, às vezes, vejam só, como os homens torcem as coisas, é dado como penitência. Será que é isso que Jesus está mostrando aqui, irmãos? Orar, falar com o teu Pai, falar com Deus, o Deus de toda a glória, é uma penitência? Vai lá, reza não sei quantos Pai Nosso e não sei quantas Ave Maria. É uma penitência a se cumprir? Nós não vamos rezar para a Ave Maria, não vamos rezar para Deus também, porque nós não somos ensinados a rezar. A reza, mais bem definida, é uma oração repetida. Você tem dizeres e frases prontas, e você as lê repetidamente, você as decora, você as fala, ou de cor, ou lendo, mas você faz isso repetidamente, várias e várias vezes. E muitas dessas vezes as pessoas que rezam, elas sequer atentam para o significado daquelas palavras. E esse é o grande problema da reza. Então, Jesus não nos ensinou o Pai Nosso como uma reza, mas sim como um modelo de oração, como princípios que nos dirigem ao longo de uma oração. Porque ele diz: não useis de vãs repetições como os gentios fazem. Já era comum entre os gentios, nas suas religiões pagãs, o uso dessas repetições, às vezes frases mais longas, às vezes mais breves, e elas se tornam como um tipo de mantra. É muito comum isso nas
seitas, nas religiões orientais, o uso de um mantra. Todo mundo sabe o que é um mantra? Pode ser um simples grunhido, pode ser uma palavra, e você repete aquilo, mesmo que você não saiba o que significa, você repete aquilo, até a repetição te elevar a um estágio diferente, você entrar em alfa, você deixar, se desligar das coisas ao redor. Então muitas pessoas confundem isso com o atingir um nível espiritual mais elevado, e não é nada disso. O que leva o crente a um nível espiritual mais elevado é justamente a consciência dele estar falando com Deus, e não uma mera repetição, a repetição de um som, de um grunhido, ou mesmo a repetição de palavras, irmãos. Ainda que alguém possa rezar o Pai Nosso e entender todo o sentido, o significado das palavras que estão aqui, ele tem que atentar também ao significado das palavras que vêm antes dessa oração. Porque Jesus mesmo disse: não use de vãs repetições. Então é totalmente contraditório você pegar esse texto onde Jesus diz: não use de vãs repetições como os outros fazem, como os ímpios fazem, e logo em seguida tomar aquilo que Jesus ensinou como algo a ser repetido. É totalmente contraditório. Mas é porque o entendimento dessas pessoas está totalmente corrompido. Irmãos, temos que ter bom senso, né? É por isso que nós não fazemos do Pai Nosso uma reza. É um princípio que nos dirige, que nos guia em uma oração, mas nós não devemos orar simplesmente repetindo, porque isso não faz sentido para Deus. Mas também nós temos que tomar cuidado com o seguinte: muitas vezes nós não rezamos o Pai Nosso, mas nós temos a nossa rezinha. E o que eu chamo de a nossa rezinha? É aquela oraçãozinha vazia, decorada, formal, totalmente. Uma mera repetição, para você ficar simplesmente repetindo coisas sem sentido, sem compreender realmente o que é a oração que você está fazendo ali, sem entender o valor daquele momento. Isso se torna uma mera repetição. E Deus já sabe muito bem do que nós precisamos. Embora nós sejamos ensinados por Jesus a sermos perseverantes na oração, notem, aí também pode parecer uma outra contradição, mas não é, porque Jesus em outro lugar nos mostra que nós devemos importunar a Deus. Nós devemos seguir como aquela viúva com o juiz iníquo. Ele toma por base um homem sem temor de Deus, o juiz iníquo, mas ele atende ao pedido daquela mulher, nessa parábola, ele atende ao pedido daquela mulher mediante a persistência dela, para que ela não perturbasse mais. Então Jesus toma, se até esse homem iníquo, por razões erradas até, mas ele atenta ao pedido dela, quem dirá o vosso Pai? Então, irmãos, quando nós desejamos da nossa alma mesmo, quando existe um real propósito naquilo, não há mal em nós persistirmos, a menos que também chegamos naquele ponto
de que de alguma maneira Deus nos mostre, como mostrou para Paulo: a minha graça te basta, não me importune mais a respeito disso. Se de alguma forma Deus te mostrar isso, abandone esse pedido, deixe de orar. Mas enquanto não, se isso aflige a sua alma, se é um desejo do seu coração e se é lícito diante de Deus, já passou por essa peneira, você tem todo o direito de permanecer insistindo com Deus e orando a Ele. Mas nunca torne aquele pedido uma mera repetição, porque na verdade Deus sabe o que nós precisamos, Ele sabe do que nós realmente necessitamos. Então, alguém pode dizer: mas se Deus sabe, então também para que orar? Mas como eu disse agora há pouco, fica claro na palavra de Deus que isso é um privilégio dado ao crente, e deve ser um momento de prazer para nós, mas isso é também um momento de prazer para Deus. Ele se agrada em que os seus filhos estejam ao seu redor, que os seus filhos estejam buscando nele. E isso essa oração também mostra, irmãos. Versículo 8 diz: não vos assemelheis, pois, a eles, aos iníquos, aos ímpios, aos gentios, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário antes de vós lhe o pedirdes. Então sim, Ele sabe, mas ainda assim somos ensinados a pedir, porque isso é agradável a Deus. E aí então Ele começa a nos ensinar como devemos orar. Portanto, vós orareis assim, diz o versículo 9. Não quer dizer vocês vão orar sempre assim. Decorem aí, gravem bem, porque vocês vão falar exatamente essas palavras. Não, Ele está dizendo: entendam como é a oração, como vocês devem buscar a Deus. Então, Ele principia com o Pai Nosso. Pai nosso que estás nos céus. O que isso sugere para você, irmão, irmã? Primeiro, reverência. Nós estamos aqui na terra, isso quer dizer, nós somos criaturas. O Pai nosso que está nos céus, nas alturas, inatingíveis para nós. Então nós estamos nos dirigindo a um Deus supremo. Mas essa expressão passa mais do que essa reverência. Essa reverência também nos leva à submissão, que nós vamos ver em outras partes dessa oração. A reverência a Deus como Pai nos leva a sermos submissos, porque é assim que a própria palavra de Deus ensina que os filhos devem ser para com os pais. Quando a Bíblia ensina os mandamentos de Deus, honra teu pai e tua mãe, Deus não está visando só o nosso pai e nossa mãe, nossos pais terrenos, mas Ele está ensinando como um modelo de hierarquia que existe. O mundo quer desfazer todo tipo de hierarquia, mas a hierarquia é necessária, irmãos. Nós precisamos estar debaixo do cuidado, da tutela. Não é uma hierarquia no sentido simplesmente de quem domina sobre quem, mas é uma hierarquia no sentido de uma sujeição a alguém que está sobre nós. E nossos pais estão sobre nós. Enquanto nós estamos debaixo do teto deles, enquanto nós estamos no lar que foi constituído por eles,
Enquanto nós não constituímos o nosso próprio lar, deixará o homem pai e mãe, né? Então ele vai se fazer uma só carne com a sua mulher e vice-versa, e eles vão construir o seu lar, mas até ali ele está debaixo da autoridade do seu pai ou dos seus pais. E assim nós somos ensinados que existe uma hierarquia, e quem está sobre todas as coisas é o nosso Pai Celestial. Deus nos é apresentado como Pai, não só como Criador, como é para todo mundo, mas como Pai. O mundo contesta as autoridades, mas você já pensou que bagunça seria esse mundo se não houvesse autoridades? E é isso que Satanás quer, e é isso que tem sido promovido. Por isso, professores não podem exercer autoridade na sala de aula. Ele tem que controlar aquelas crianças todas sem exercer autoridade. Ele tem que ser colocado ali, se sujeitar como se fosse um igual. É por isso que os pais são tolhidos do seu direito de educar os filhos. Tem pais que abusam? Tem. Esses que abusam dos seus filhos, agridem, eles realmente, quando extrapolam, eles têm que ser punidos. Isso é o pecado. Por quê? Esses pais que fazem isso, eles fazem isso porque ou estão fora de controle, né? Não tem nada a ver com o nosso assunto aqui, é um parênteses, mas os pais que cometem essas coisas, ou eles estão alterados, bêbados, drogados, ou eles estão irritados a ponto de não controlar suas reações. E tem muito pai crente espancando o filho, dando escândalo. Sabe por quê? Porque eles não fazem o que a Bíblia diz. Na hora que tem que repreender, que corrigir, ele não corrige, ele deixa acumular. E quando ele vai corrigir, ele corrige com raiva, porque ele já cansou de falar. O pai cristão não deve cansar de falar, ele tem que falar uma vez, e a segunda tem que vir castigo mesmo. Ele já ensinou, já exortou, é castigo, é palmada. Doa quem doer, é palmada, é castigo. Você vai ver o que funciona melhor com seu filho. Mas esses pais que ficam, fala uma, fala duas, fala 3 vezes, até a hora que ele explode, vai lá e espanca o filho. É lógico. Mas se você age logo, você corta o mal pela raiz e você não fica irado. Você vai fazer aquilo ainda consciente, com uma certa calma, controle. Mas o mundo, Satanás está promovendo no mundo uma quebra das hierarquias, e ele não quer que os pais corrijam os filhos, porque a Bíblia, a palavra de Deus, ensina que os pais devem corrigir os filhos. Eles não querem que haja disciplina das coisas, porque Satanás quer mesmo ver bagunça. Tem muitos no meio cristão, meio evangélico, que abominam. Como pode uma igreja praticar disciplina, expulsar alguém da igreja? Ninguém expulsa ninguém da igreja, mas você pode cortar, e a Bíblia ensina que se faça isso. Quando alguém não se sujeita a Deus e não acata a doutrina da igreja, ele deve ser desligado, cortado do hall de membros dela, não deve ser contado na comunhão da igreja. Tem pessoas que acham isso um absurdo, mas se não houver disciplina, o que é que vira a igreja? Mas em tudo isso, Deus demonstra uma ordem, irmãos, e essa ordem começa pela nossa submissão ao Pai Celestial. Mas nós vamos além disso, porque quando nós oramos Pai Nosso, nós estamos falando não só de uma submissão, mas estamos falando também de uma relação de amor.
Deus é um Pai que tem poder, que tem autoridade sobre nós, mas Ele não é um tirano. Ele é um Deus de amor, mas é um Deus de justiça e é um Deus de santidade. Esse é o nosso Pai. Quando nós oramos Pai Nosso, nós estamos falando de uma relação especial que existe entre nós, salvos por Jesus Cristo, e o Deus Criador eterno. No Evangelho de João 1:12. João 1:12. Então nós lemos lá: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Então, irmãos, o que ele diz aqui, o que o evangelista nos diz, é que todos quantos receberam Cristo pela fé, a esses foi dado o direito, o privilégio de poderem ser chamados filhos de Deus. Esses podem orar Pai Nosso. Então, é porque Jesus quebrou a separação que existia entre nós e Deus. Ele nos aproximou de Deus, nos levou a Deus. E nessa condição de filhos, adotados em Cristo Jesus, como filhos de Deus. Então nós podemos nos voltar a Deus a partir daí, como filhos, e nos dirigirmos a Ele como Pai Nosso. Muitos que repetem essa reza, essa oração do Pai Nosso, na verdade falam palavras vazias, porque eles nem mesmo têm sua fé depositada em Jesus Cristo. E portanto eles não têm o poder de serem chamados filhos de Deus. E por consequência disso, eles não podem chamar Deus de Pai. Não com direito. Qualquer pessoa pode chamar Deus de Pai, mas precisa ver se é mesmo. É como a paternidade, né, de alguém. Pode aparecer um monte de gente aí dizendo, me chamando de pai, mas vai ter que provar que é meu filho. E eu garanto que eu só tenho 3. Tem muita gente por aí que não pode garantir quantos filhos tem, né? Deus também sabe muito bem quem são os seus filhos. E Ele identifica as suas orações. Voltando aqui, também Ele diz, né, a Mateus capítulo 6, versículo 9: Pai nosso que estás nos céus. Então nós já vimos isso, até o fato de o Pai Nosso que está nos céus, nos faz pensar na nossa reverência e na nossa sujeição a Ele, mas também Ele diz, santificado seja o teu nome. Eu pergunto, irmãos, Deus pode ficar mais santo do que Ele já é? Pode? Não, né? Deus já é e sempre foi santo, 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 santíssimo. Não, Deus não vai ficar mais santo do que Ele é, mas o nome dEle deve ser santificado, deve ser honrado. Aí eu faço outra pergunta para vocês: quem é que vai honrar, santificar o nome de Deus? Os ímpios?
Os incrédulos? Os ateus? Os pseudo-cristãos? Os falsos cristãos que dizem ser cristãos, mas que não têm nenhuma reverência para com Ele? Não, são esses filhos de Deus que vão honrar o nome de Deus. E essa oração nos eleva justamente a esse pensamento de que o teu povo, Senhor, os teus filhos, estejam honrando e glorificando o teu nome. Quando nós santificamos a nossa vida, irmãos, nós estamos santificando o nome de Deus. Quando você busca ser mais santo, você está buscando a santificação do nome de Deus. Deus não vai ficar mais santo do que Ele é, mas o nome dEle vai ser honrado pela tua santificação. Versículo 10 diz: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Venha o teu reino. Irmãos, nós não podemos esquecer que nós estamos aqui ainda no Sermão do Monte. E vocês lembram como é que começou o Sermão do Monte? Como Jesus começou esse sermão? Com as bem-aventuranças. Volta e meia, a gente volta lá. Lembra que todas as bem-aventuranças nos conduzem ao reino eterno de Deus? Bem-aventurados no reino dos céus, ou reino de Deus, uma expressão que tem o mesmo sentido. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Quando é que eles serão consolados? No reino de Deus. E assim por diante, todas as coisas que você vê aqui apontam para o reino de Deus, quando Cristo voltar e estabelecer o seu reino aqui na terra. Ele está falando daquelas coisas eternas, e é por isso que a nossa oração também almeja, anseia a oração desses bem-aventurados, que são os verdadeiros filhos de Deus, que são os verdadeiros cristãos. Eles rogam: Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome. Mas eles também clamam: venha o teu reino. Nós ansiamos por esse dia, Senhor. Aconteça o que tem que acontecer. Nada muda, irmãos, o fato de que a vontade de Deus tem que se cumprir no céu e na terra. Nós podemos orar, rogar, pedir por certas particularidades, né? Podemos e devemos orar pedindo. Deus pode, nós podemos pedir que Deus haja assim, de um jeito ou de outro, né? Nos conceda isso ou aquilo. Mas, por exemplo, nós não podemos orar a Deus: Senhor, que não venha o anticristo. Nada pode mudar isso, não adianta você orar desse jeito. Tem muitos cristãos, e uma linha mesmo dentro das igrejas tradicionais, que imagina, que supõe que um dia o Evangelho vai atingir todo o planeta, todo mundo, e que vai chegar um ponto em que todos vão se converter e vão servir a Deus. Porque eles fazem uma interpretação toda estapafúrdia da palavra de Deus. O que nós lemos é que haverá, pelo contrário, haverá um endurecimento do coração dos ímpios cada vez maior, a iniquidade é multiplicada, o pecado é multiplicado, o amor de muitos esfriará, vai haver uma grande apostasia, um grande desvio, acentuado mesmo, dentro da cristandade,
não vai sobrar muita coisa boa, e vai fazer parecer que o trabalho de Deus, de Cristo, foi em vão. Ao mesmo tempo que tem cristãos que pensam assim, né, que todos vão chegar a se converter, que nós vamos nos unir num ecumenismo, vamos juntos pregar o Evangelho, que o Evangelho vai atingir todo o planeta e todos vão se tornar cristãos e filhos de Deus. Por outro lado, existe uma linha dentro dos ímpios que acredita que um dia o nome de Jesus Cristo vai ser apagado da face da terra. E realmente existem forças que nós nem podemos mais chamar de forças ocultas, talvez ocultas aos olhos de alguns que trabalham por trás, mas são forças muito claras que trabalham nesse sentido, de colocar a palavra de Deus em descrédito, de apagar o nome de Jesus da face da terra, de fazer chegar num ponto em que o cristianismo desapareça. E eu vou dizer uma coisa para vocês aqui, realmente, ao que parece, nós vamos chegar num momento em que isso não vai acontecer, mas vai parecer ter acontecido, ou parece que está acontecendo. Quando você olha à volta, examina, olha os cristãos que nós estamos vivendo, que mundo é esse? Pessoas que renegam a palavra de Deus, que se dizem cristãos, pregadores da palavra, pastores, igrejas, pregando verdadeiras atrocidades, dando as costas para a palavra de Deus, torcendo e retorcendo a Bíblia. É uma verdadeira impiedade e iniquidade dentro do mundo cristão. A gente fica escandalizado. De fato, são poucos os justos já nos nossos dias. Você olha ao redor e você vê tantas placas de igrejas, e você vai ver o que eles estão fazendo. Quando você se achega, se aproxima, você vai ver que aquilo que se diz uma igreja de Cristo é um verdadeiro centro espírita. Eles estão misturando, usando Bíblia, nome de Jesus, mas o que eles estão fazendo é alguma coisa misturada com feitiçaria, com paganismo. Eu chamo aquilo de centro espírita. Ou macumbaria cristã. É uma mistura de coisas. E nós estamos caminhando para isso. Vai haver uma grande apostasia. Nós estamos no meio dela, talvez. E vai ser assim, a Bíblia está prevendo isso. Esse é o cenário que está preparado para a vinda do anticristo. Ah, nossos jovenzinhos. Meus netos. Eu oro a Deus por vocês, porque o mundo que vocês têm pela frente é terrível. Eu já não vou ficar muito tempo por aqui. Mas vocês vão ter que passar por muita coisa. Que Deus conceda a vocês verdadeira fé, conversão genuína. E que vocês possam passar por isso com gozo, com alegria no coração, sabendo que estão servindo ao Senhor eterno. Ainda que pareça que todo o mundo
está indo na outra direção, você ter a convicção de que você está na direção certa. Mas nada vai impedir que o reino de Deus venha. Mas ainda assim, a nossa oração deve ser que esse tempo seja abreviado. Quando ele diz aqui, venha o teu reino, demonstra o nosso desejo, o nosso anseio. O mundo não quer que o reino de Deus venha. Porque eles, na verdade, temem por isso, e porque os prazeres deles estão todos aqui. Mas se nós somos contados entre os bem-aventurados, do capítulo 5, nossos anseios maiores estão depositados no reino de Deus. E é assim que nós oramos, com um coração sincero. Senhor, venha o teu reino. Eu clamo, Senhor, abrevia esses dias, que venha logo. Que Cristo volte, que aconteça o que tem que acontecer, que seja cumprida a tua vontade, no céu e na terra. Talvez você tenha muitos planos na vida. Senhor, venha o teu reino, mas não tão já. Eu quero casar primeiro. Talvez outros pensem, não, eu quero poder fazer isso ou aquilo. Irmãos, não pense nisso. Você pode pensar em coisas boas que tem pela frente para fazer, mas nada é melhor que a vinda do reino de Deus. Tá? Versículo 11 diz, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Senhor, nos dá o nosso sustento. Nós não pedimos fartura. Nós não pedimos abundância, Senhor. Nós pedimos, a cada dia, nos dá o nosso pão, o nosso sustento necessário. O mundo quer ficar rico. O pensamento do mundo é esse. Ele quer ficar rico. Ou ele quer acumular muitos bens para sua glória própria, ou para ele se sentir estável, como aquele homem insensato que Jesus descreve, aquele homem que fez um grande plano. Ele tinha colhido em fartura. Ele disse, eu vou derrubar meus celeiros, vou fazer outros maiores, vou armazenar e vou dizer à minha alma, goza, desfruta desse bem, vive regaladamente aí. Eu tenho bens para desfrutar, para viver muito bem a vida inteira. Então tem muitas pessoas que andam intensamente preocupadas em ele ter a sua poupança, a sua aposentadoria, para ele viver bem, regaladamente sua vida. O pensamento do crente não está aqui, mas ele clama ao Senhor com justiça. Senhor, me dá o meu pão de cada dia, é o que eu te peço, nada mais que isso. Isso demonstra, irmãos, a nossa visão maior de enxergar as coisas eternas. Isso demonstra a nossa submissão a Deus, nosso grau de abnegação até. Ao ponto de nós nos contentarmos com aquilo que é o trivial. O que é que nós precisamos para viver aqui e para servir a Deus? Esse é o nosso pão de cada dia. E o que nós devemos pedir a Deus é isso. Se Ele nos der mais do que o pão de cada dia, é por conta dEle.
O crente deve olhar para a sua vida como Deus queria que os israelitas olhassem com relação ao maná. Deus não dava comida para o mês. Deus mandava cada dia aquele maná durante a noite para eles colherem no deserto. Cada dia. E a ordem era essa: não pegue mais do que a porção necessária para o dia. E quando alguns fizeram ao contrário do que Deus tinha dito, aquilo se estragou. E às vezes acontece de nós querermos pegar mais do que nós precisamos. E aquilo acaba resultando em podridão. Não sei se você entende o que eu quero dizer com isso. Muitas vezes a abundância não é bênção. A abundância material nem sempre é bênção. Às vezes a abundância material é fonte de problemas. E eu já falei sobre isso aqui, e não vou falar outra vez agora. No versículo 12, Jesus toca num assunto muito especial dentro da oração, tanto que, terminado o modelo, ele deu uma breve explicação. Versículo 12, ele disse assim: dentro da oração, nós devemos fazer isso, orar assim: e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Como eu disse, no versículo 13 ele ainda conclui esse modelo de oração, mas ele diz no versículo 14, versículos 14 e 15: porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se porém não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. Irmãos, aqui ele não está falando de perdão para salvação. Ele não está falando de que nós vamos ser salvos porque nós somos perdoados de todos os nossos pecados, porque nós perdoamos aos demais. Mas ele está falando sim que na nossa comunhão com Deus nós não podemos estar limpos, e isso nós precisamos, voltar um pouquinho aqui e explicar que mesmo o crente, ele sendo salvo, os nossos pecados podem prejudicar a nossa comunhão com Deus como filhos. E o que Jesus está alertando aqui é que nós, sendo perdoados por Deus, por meio de Cristo, temos que reconhecer a necessidade do perdão, temos que entender que é correto, que é justo que nós aprendamos a perdoar com Deus. Afinal, nós estávamos mortos em nossas ofensas e pecados. Não é isso que Paulo ensina? Nós estávamos totalmente separados de Deus por nossos pecados, e ainda assim Ele enviou seu Filho para morrer por nós, e Ele nos deu perdão. Jesus morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Ele mostrou que exerceu misericórdia por nós, mesmo sem nós sermos merecedores. Então, é assim que nós temos que aprender. Talvez o meu irmão, talvez o meu próximo, ele não seja merecedor do meu perdão, mas ainda assim eu devo perdoar. Porque se eu alimentar ódio, mágoas, rancores, se eu não souber perdoar, a minha própria comunhão com Deus vai ser abalada. Porque Jesus está dizendo que as nossas próprias ofensas vão causar um prejuízo. Nós não vamos ser perdoados, nós estamos justificados pelo sangue de Cristo. Mas nós vamos ter um problema com Deus que não vai ser solucionado.
não para essa vida aqui. Sabe que tem muitos crentes que andam aqui caidaços, fraquinhos, abatidos, infelizes. Não é normal um crente, um filho de Deus andar infeliz aqui. Mas sabe por que eles andam assim? Porque eles não querem aprender a perdoar. Isso vai causando um distanciamento deles do Pai. Isso vai tornando esses crentes infelizes e fracos. Então nós temos que atentar para isso. É um ponto muito importante dentro dessa oração. Como eu disse, até porque quando Jesus ensina isso no versículo 12, ele ainda termina no versículo 13, o modelo da oração do Pai Nosso, e a partir do versículo 14 e 15, ele, nesses dois versículos, ele se põe a razoar sobre essa questão específica do perdão, que ele havia citado no modelo. Irmãos, existe outra coisa, eu já fiz algumas referências aqui. Não podemos esquecer que esse é um sermão inteiro e que Jesus começou lá com as bem-aventuranças. E uma das bem-aventuranças diz respeito direto a isso aqui, ao perdão. Sabe qual é? Versículo 7, capítulo 5. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Perdão, irmãos, é uma questão de misericórdia. E misericórdia, ela não requer mérito da outra parte. Misericórdia é alguma coisa que é exercida apesar de. Você faz um bem em troca de nada, e independentemente daquela pessoa se fazer merecedora, de ela dar algum retorno, simplesmente, misericórdia é misericórdia, e é o que nós temos da parte de Deus. Nada que nós possamos fazer vai suprir, vai compensar os nossos malfeitos para Deus, nossas ofensas contra Ele, mas Deus exerceu misericórdia para nós, para conosco. E o crente, ele tem que lembrar, eu era um pecador perdido, eu andava de uma maneira ofensiva a Deus, e Ele me perdoou. Misericórdia. Mas vamos continuar o pensamento. Aí Ele me salvou, Ele me fez um filho seu, eu me converti, agora eu sou dele, e nunca mais eu ofendi a Deus. Opa, o fim dessa história está errado, Por quê? Vergonhosa e lamentavelmente, mesmo depois de convertidos, nós continuamos ainda, apesar de talvez muito menos, espero que seja muito menos, à medida que nós vamos nos santificando, mas ainda nós, na nossa peregrinação aqui, nós ofendemos a Deus inúmeras vezes, nós pecamos, ofendemos diretamente a Deus, ou todo o pecado que nós cometemos contra alguém, num primeiro momento, quem é ofendido é o Criador. Então sempre Deus está sendo ofendido por nós, toda vez que você peca, toda vez que eu peco, nós estamos ofendendo a Deus, ainda. Mas Ele continua sendo misericordioso conosco. E é estendido para nós, essa em forma de promessa, mas é uma constatação, com relação aos bem-aventurados, aqueles que exercem a misericórdia, porque eles aprendem a perdoar. Por quê? Eles aprenderam com Deus, eles aprenderam com Cristo, com seu Senhor, e eles alcançarão misericórdia da parte de Deus.
De volta ao capítulo 6, irmãos. Para nós concluirmos o versículo 13. E não nos conduzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. Nossa súplica a Deus: Senhor, não nos leve à tentação, mas livra-nos do mal. Essa foi a oração de Jesus, aquela oração sacerdotal pelos seus discípulos, lá em João 17. Jesus clamou ao Pai, especificamente a respeito dos seus discípulos: livra-os do mal. E assim nós devemos continuar suplicando: livra-nos do mal. Não nos induzas à tentação, mas se nós tivermos que passar pela tentação, nós devemos passar com resignação. Mas o crente tem o direito de orar e pedir: Senhor, livra-nos do mal. Deus pode nos livrar do mal de diversas maneiras. E ou Ele pode fazer com que nós sejamos livres do mal, mas também Ele pode fazer isso abreviando os tempos, estabelecendo o seu reino brevemente. Nós vamos ter que passar por algum mal. A Bíblia relata que nesse período final vai haver uma perseguição intensa sobre os crentes. Muitos serão mortos. Não vai ser um tempo nada fácil, mas Deus vai preservar ainda seu povo, aqueles que, por amor ao nome de Jesus Cristo, vão estar aqui, fiéis. Muitos vão morrer e vão para a glória, e vão estar clamando: Senhor, até quando? Olhando para aqueles que ainda vão estar aqui. Mas muitos vão estar aqui, vão ser protegidos por Deus e vão passar por esse período de tribulação. E vão ver Cristo voltar. Que glória vai ser essa para nós, né? Poder ver. Imagine você passar por esse tempo tão difícil e você ver que Deus te guardou e você conseguir atravessar aquele período e chegar ao momento conclusivo dele, em que você vai poder ver, testemunhar desse ponto culminante da Bíblia, quando Cristo voltar à terra. Quando o Filho de Deus voltar, não mais como uma criatura, como um homem nascido de mulher, um bebezinho, como ele veio da primeira vez, e para ser morto. Não, ele vem em corpo glorificado, e ele vem com os seus anjos para estabelecer o seu reino. E eu e você talvez podermos passar por isso e ver isso. Mas isso não está em nós. Tudo está sob a vontade de Deus, debaixo da vontade dele. E ele conclui a oração nos lembrando disso, irmãos. Quando nós oramos, nós devemos estar resignados à vontade de Deus, porque dele é o reino, dele é o poder, dele é a glória eternamente. Amém? Então que essa oração possa ser para nós não uma coisa
da qual os católicos tenham se apropriado como uma reza deles. Para eles pode ser uma reza, para nós é um ensinamento precioso, com conteúdo. Nós gastamos aqui um tempo comentando sobre algumas coisas, e vamos dizer, nós somos rasos no nosso conhecimento para poder dizer tudo que nós podemos encontrar de significado nessa oração tão preciosa que Jesus ensinou. Quantas e quantas vezes nós podemos meditar nisso, nessa passagem, nessa oração, refletir e aprender mais dela, e meditar, e fazer com que ela nos faça mais próximos de Deus. A intenção de Jesus em ensinar aos seus discípulos essa oração era de ajudar os seus discípulos a serem mais próximos do Pai. E é para nós, irmãos, um jeito de nós estarmos mais intimamente ligados, em maior comunhão com o nosso Deus, com o nosso Pai Celestial. Que o Pai Nosso seja para nós mesmos um modelo de chegar ao nosso Pai.